sou o professor Dino, do Colégio Muniz Silva. Essa é uma aula de física para o nosso 9º ano. Continuaremos com a unidade 4, que fala sobre radioatividade, e essa é a nossa segunda videoaula. Nesse vídeo, estudaremos a datação radioativa e tempo de meia-vida. Esse conteúdo encontra-se nas páginas 327 a 329. Leiam atentamente as páginas, assistam esse vídeo, executem o exercício da página 329 e o questionário no final do vídeo. Compreenderemos o conceito de datação radioativa e o conceito de tempo de meia-vida. Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato pelo e-mail proforlandino@yahoo.com. Bom, nós vamos fazer um estudo pela física. Por quê? A radioatividade, ela muitas das vezes é trabalhada pela química, estudado pela química. Você pode usar óticas diferentes para estudar o mesmo assunto. Você pode estudar quimicamente, fisicamente, biologicamente. E cada uma dessas ciências vai te dar uma visão um pouco diferenciada, porque está vendo por aspectos diferentes. Ou simplesmente, às vezes, não são vistas, tá? Alguns, digamos assim, alguns livros, alguns direcionamentos de estudo preferem às vezes até deixar isso só para o ensino médio. Então você não vê no fundamental, mas vai ver no médio. Se você não estivesse vendo agora, você com certeza ia ver no ensino médio. Só que nós já estamos aqui vendo um pouquinho desse assunto, para que vocês já cheguem no ensino médio já preparados para isso. Bom, esses temas são fundamentais na física, fazem parte da física moderna e estão presentes no cotidiano das pessoas, de maneira direta ou indireta. Faz parte da física moderna porque no vídeo anterior vocês viram, que foi descoberto, a física já existia e foi descoberta a questão da radiação. Então, no final desse vídeo, a gente espera que possamos compreender o conceito de decaimento radioativo, o conceito de meia-vida e as aplicações para a compreensão do próprio modelo atômico. Lembram do modelo atômico dado em ciências, quando vocês não tinham separação de química, física e biologia ainda? Tudo era visto de uma ótica unificada, Agora a gente está aprendendo a separar essas óticas. Então, a radioatividade, como nós vimos anteriormente, é um fenômeno natural que consiste da emissão espontânea de partículas ou radiação eletromagnética por determinados elementos químicos. Bom, essa radioatividade, ela pode também ser incentivada de maneira artificial, Vamos lá, a gente faz isso, digamos, a humanidade fez isso, com as bombas atômicas. A humanidade faz isso quando estoura pipoca. Isso, quando você coloca o milho lá numa panela e aí ele sofre aquela pressão e calor, ele se modifica e vira pipoca. Isso também é uma explosão atômica. Notem que eu posso ter uma coisa muito mais intensa e uma coisa muito menos intensa. Então é assim que age a radiação. Ela pode ser mais intensa ou menos intensa, ok? Então, quando você tem um elemento químico que começa a emitir radiação, esses átomos que estão ali nos elementos químicos, eles começam a se modificar, ok?
ok? Eles emitem a radiação, ou seja, eles têm uma quantidade muito grande de energia e eles começam a distribuir essa energia tentando sempre encontrar um ponto de equilíbrio com os outros elementos que estão ao seu redor. Bom, quando a gente fala em decaimento, isso quer dizer que um átomo, tá, ele está diminuindo o seu número atômico. É isso que é o decaimento. A ideia de decair é a mesma ideia de, não é de cair no chão, tá? Por favor, é uma ideia de decair. É uma ideia de ficar menor, ok? E no caso que está ficando menor, que está diminuindo, é o número atômico. Bom, o carbono 14 é um dos mais utilizados, né, quanto a essa propriedade do decaimento. Uma análise de carbono 14 pode datar uma pedra que, vamos dizer, existe praticamente desde que o planeta esfriou, que foi formada lá durante o esfriamento do nosso planeta, ok? E por isso é que nós temos uma ideia da idade do planeta aproximadamente, tá? Porque como se trata de muitos e muitos anos, então a gente tem uma ideia aproximada, não dá para dizer exatamente o ano, o minuto, o segundo. O que a gente faz é uma aproximação. Bom, vamos entender um pouquinho do que acontece com esse carbono 14. O carbono 14 ele se desintegra formando o nitrogênio 14, tá? Bom, sendo que o carbono 14 ele se forma a partir do próprio nitrogênio 14. Só que isso acontece nas camadas mais altas da atmosfera, que serve como um escudo de proteção do planeta Terra, né? Se não tivesse essa atmosfera em volta do planeta, esses raios cósmicos eles iam simplesmente inviabilizar a vida na Terra. Então a atmosfera nos protege. Ela reflete uma parte desses raios cósmicos e uma parte absorve. Quando isso acontece, essa absorção acontece, é porque o nitrogênio 14 está lá no alto lá da nossa atmosfera, e aí ele é bombardeado, e quando ele sofre esse bombardeio, ele se transforma no carbono 14. Aí ele fica lá cheio de energia e começa a dispersar essa energia. Quando ele dispersa, ele volta a ser o nitrogênio 14. Bom, então vamos colocar isso aqui. Eu coloquei de novo aqui para que vocês tenham bastante observação a esse item. O nitrogênio 14 dá origem ao carbono 14, que sua vez fica instável pelo excesso de energia que recebe, né? E aí ele vai doar essa energia, vai se desfazer dessa energia, e aí ele vai voltar a ser o nitrogênio 14. Então ele tenta voltar à estabilidade dele, ok? Então aí tem a formação do carbono 14 e o decaimento do carbono 14. Para vocês verem, são fórmulas químicas, que a gente não vai tratar dessa fórmula química agora, porque a gente está falando de física, mas é só para vocês visualizarem que temos outra ótica a respeito do mesmo assunto. Bom, assim como o isótopo do carbono 14 pode decair espontaneamente, muitos outros elementos químicos também têm essas propriedades. Os processos de decaimento radioativo são uma transmutação da matéria, tá entre aspas aí, tá? Onde um elemento químico se transforma em outro, e esse decaimento obedece uma regra temporal. Gente, essa transmutação está entre aspas aí para vocês não pensarem que é alguma coisa tipo
mágica, tá? Não é uma questão de magia. Isso aí é simplesmente uma questão de transformação química e física, tá? A necessidade do equilíbrio e quando você tem esse excesso de energia no átomo, ele se desfaz desse excesso de energia, ele doa esse excesso de energia, então ele acaba se transformando, esse átomo se transforma. Então é nesse sentido que a gente está falando de transmutação, tá? Não é no sentido de magia, não, ok? Bom, existe um tempo médio para que isso aconteça, para que esse decaimento aconteça, tá? Se você pegar uma amostra, né, e ver que ela está em processo de decaimento, ele vai formar um outro elemento químico, e isso aí é uma constante. Mas só que essa constante, esse tempo que eles levam para decair, muda de elemento químico para elemento químico. Nem todos eles mudam da mesma maneira. Lembra da explosão atômica da bomba que eu falei e da pipoca que eu falei? São duas coisas diferentes e tem meias-vidas diferentes também. Então, esse tempo que eu estou falando várias vezes aqui de meia-vida, tá? É muito importante que vocês guardem esse nome e também entendam como é que funciona a meia-vida, tá? Esse tempo de meia-vida. No caso do carbono 14, por exemplo, se tomarmos uma amostra de 10 gramas do carbono 14 hoje, a meia-vida, isso é, o tempo médio que é metade dessa amostra, terá se transformado em nitrogênio é de 5.730 anos. Rapidinho, bem rápido. Claro que não, né? Demora bastante. Bom, isso é curioso, porque depois de outros 5.730 anos, teremos novamente metade da amostra restante, 2,5 gramas, né? Transformada e assim por diante. Depois ele vai perder 1,25. E vai sempre sendo assim, de metade em metade a cada 5.730 anos. Por isso, a gente não usa esse tempo de meia-vida, essa datação carbono, para coisas que tem pouco tempo de vida. A gente usa isso para coisas que tem bastante tempo de vida, né? De existência. Aqui eu tenho uma tabela de alguns elementos e a meia-vida desses elementos para vocês verem como é diferente um dos outros, né? Você vê que até alguns a gente está falando em segundos, horas, dias, anos. Então vocês vão vendo como é de um elemento para o outro a diferenciação dessa meia-vida, né? Então, o decaimento espontâneo do carbono 14 é muito utilizado para a datação de fósseis com idades até cerca de 60 mil anos. Para idades superiores a essa, utilizam outros meios, tá? Porque também não pode ser muito longe nem muito perto. Eu falei que não pode ser muito perto e não pode ser muito longe também. Aí, no caso de ser perto ou longe, ou mais longe que 60 mil anos, vocês têm outros elementos que podem ser usados para isso. Mas o mais conhecido deles é o carbono 14 mesmo. Bom, agora é importante pôr em prática o que nós aprendemos, executando os exercícios da página 329 e os que estão aqui no próximo slide. Os gabaritos vão ser publicados lá no colégio, site do colégio, perdão. E se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo pelo e-mail proforlandino@yahoo.com. Bons estudos para vocês, e aqui está o nosso questionário para vocês copiarem no caderno e executarem. Um forte abraço.